E aí, caros, tudo tranquilo, tudo beleza? Nós hoje vamos fazer uma dica o mais rápido possível, trabalhar com o Dapper. O que é o Dapper? É uma espécie de... Não chega a ser um ORM, muitos acham que ele é um ORM, mas ele não chega a ser um ORM. É uma espécie de auxiliar para o IDB Connection. Ele cria métodos de extensão no IDB Connection que vai tornar mais fácil você trabalhar, manipular o banco de dados, né? Você tem... existe o Entity Framework, né? Que eu realmente gosto muito do Entity Framework, trabalho sempre com o Entity Framework. Agora, tem pessoas que não curtem muito o Entity Framework e preferem trabalhar se utilizando de SQL mesmo no código, não é? Eu já não acho isso uma boa prática, porém você pode unir os dois, né? Você pode trabalhar, eu costumo fazer isso, você pode trabalhar num projeto se utilizando do Dapper junto com o Entity Framework. Por exemplo, se você precisar fazer uma consulta mais complexa, que talvez nem seja possível fazer no EF, no Entity Framework, então você pode fazer ela no Dapper. Então vamos lá, vamos primeiro ver qual é a minha versão aqui do .NET. Deixa eu aumentar aqui a fonte, né? Então, a minha versão .NET-version é essa 6.0.101. Porém, a dica aqui, eu acredito que você possa fazer sem modificação nenhuma nas versões 5.0 do .NET Core e também na 3.1. Para você criar um novo projeto no .NET Core, você dá um .NET New, né? Esse .NET New, ele vai abrir um menu para você com os tipos mais comuns de projetos. Os modelos mais comuns de projetos, que são, por exemplo, aqui Console Application, Web App, tem Razor, ClassLib e Blazor Server, né? Nós, no caso, vamos trabalhar com esse tipo aqui, com o Razor. Porém, se você quiser ver com o .NET New, ver a lista completa dos tipos que essa instalação, por exemplo, aqui, dos modelos que essa instalação possui, então aqui você vê a lista completa, né, dos modelos que você pode utilizar para a criação de projetos. Sem falar que você pode baixar também modelos, né? É possível baixar. Bom, então, para você criar uma nova aplicação no .NET, você dá um .NET New. Opa! New. Aí você coloca o tipo. O tipo, como eu disse, vai ser Razor. Esse menuzinho aí indica que eu vou querer criar o projeto nessa pasta, Dapper Razor Page. Então ele vai criar essa pasta aí e vai colocar o projeto dentro. Então vamos lá, vamos criar o projeto. Ele já criou o projeto, vamos entrar na pasta. Estamos na pasta, vamos abrir com o code logo aqui. Nós vamos começar, quando o .NET Core apresentar essa mensagem aqui, é aconselhável você dizer yes, porque ele já vai configurar o debugger para você. Apesar de eu achar que a gente não vai precisar de debugger aqui, mas é sempre bom criar, porque talvez seja necessário e de repente já está configurado. Vai poupar tempo, né? Nós vamos criar logo nossos models aqui. Então eu vou criar uma nova pasta aqui. Você pode chamar de models. Eu também costumo colocar como models, mas hoje, só para mudar um pouco, eu vou colocar como entities aqui. Então aqui nós vamos criar uma... note que aqui eu tenho um New C# Class e New C# Interface, porque eu tenho instalado essa extensão aqui. No meu caso eu faço uma busca aqui pelas extensões instaladas, né? No seu caso você faz uma busca por C#, então você vai ter essa extensão aqui, que você vai instalar. Olha, 14 milhões, mais de 14 milhões de downloads, né? E essa C# Extension, que tem mais de 1.300.000 downloads, né? Então você vai instalar essas duas, é aconselhável. Às vezes elas falham, elas não são 100%, mas quebra um galho, né? Eu criei aqui uma parte, nós vamos criar aqui uma entidade, quer dizer, um model, produto. A gente vai agir aqui de uma maneira bem rápida, sabe? A gente não vai utilizar muito de boas práticas, de criar uma aplicação multicamadas, não. A gente vai criar tudo o mais rápido possível, que o que vale aqui é aprender a utilização do Dapper com o Razor Pages, né? Então... vamos criar aqui um model chamado Product, né? Eu costumo programar em inglês, né? E aqui nós já vamos criar algumas propriedades, né? Você dá um prop, dá um tab. Se ele não chamar o auxiliar para preencher, ele está ainda processando, né? Ele está ainda analisando aqui o código e aí não está pronto ainda. Então você vai aqui manualmente como public. Vamos criar uma propriedade do tipo int. Vamos dizer que o nome dela é ID e vamos dar um get e um set para ela. Pronto. Do mesmo jeito que você pode fazer um prop, aí pode dar um tab, pode colocar o tipo, a gente vai colocar nesse caso aqui como string.
dá um tab, pode colocar o nome da propriedade, a gente vai colocar como name, e dá um tab e depois dá outro tab. No Visual Studio é um pouco diferente, você termina com Enter, aqui você termina com tab. Então, criamos a propriedade name, né? Vamos criar aqui uma propriedade, mais duas propriedades, uma propriedade estoque e uma propriedade price, né? Então, prop, vamos colocar essa como decimal, vamos dizer que ela é estoque, tab, pronto, prop, tab. Vamos colocar o preço também como decimal, vamos dar um nome para ele de price, tab, pronto, criamos. Eu prefiro fazer a parte de annotations no Fluent, utilizando a Fluent API, né? Porém, aqui como é um projeto rápido, nós vamos fazer a parte de annotation aqui mesmo, né? Até porque isso aqui, esse model, nós vamos utilizar um banco muito simples mesmo, o mais simples possível para a gente não perder muito tempo com o banco de dados, né? A gente vai utilizar um SQLite mesmo, e o próprio model aqui, esse próprio model vai ser o que vai ser apresentado na tela. Nós não vamos criar um view model, por exemplo, né? Então a gente vai criar aqui um key para fins didáticos, né? Porque se você cria uma propriedade ID, o C# já identifica que o Entity Framework já identifica que isso aqui você quer dizer que é uma primary key, né? Porém, se você quiser criar uma propriedade com outro nome e quiser que ela seja primary key, você coloca a anotação aqui key. Eu estou colocando a anotação aqui apenas para fins didáticos. E nós vamos dizer que o name aqui, ó, embaixo, ele tem também uma anotação que quer dizer que ele é required. Para a parte do estoque, a gente vai criar um range para ele, só para demonstrar também aqui o range, né? Vamos criar aqui um range de 1 até, por exemplo, 10.000. Isso, 10.000. E a gente pode colocar também um error message. Esse model ele vai estar na tela, é por isso que a gente está colocando as validações nele mesmo. Eu não aconselho fazer isso, eu aconselho você trabalhar mesmo se utilizando de um view model, sim, um view model, mas a gente está se utilizando do próprio model que vai ser que vai estar no banco de dados, a gente vai estar também utilizando ele na tela como se fosse um view model, né? Então vamos colocar uma mensagem de erro, por exemplo, o estoque deve ser entre 1 e 10.000, né? Uma mensagem de erro. Aqui para o preço a gente não vai fazer não. Agora nós vamos colocar os displays names, né? Já que isso aqui vai aparecer na tela. Então, opa, esqueci aqui de fechar. A gente vai... Uma observação importante que eu queria fazer aqui, que é bastante importante se você saber disso, no C# versão 10, as strings, por padrão, elas não são nuables, né? Então, para que uma string seja nuable, você tem que colocar o caractere nuable aqui, né? Que torna ela nuable. Então, ao contrário do que era antigamente, com string assim, ela já era nuable, agora ela já não é mais, né? É por isso que ele está dando essa advertência aqui. Você pode desabilitar isso voltando a trabalhar da maneira antiga. Então, você pode vir aqui, por exemplo, no projeto, e aqui onde tem nuable, aqui eu estou nas propriedades do projeto. Não sei se eu aumentei aqui a fonte, deixa eu aumentar aqui, não sei se está bom o tamanho aí. Aumentar mais um pouquinho. Ficou grande demais, né? Tá bom aí o tamanho, né? Você pode colocar aqui como disable, né? Ele está como enable, essa nuable aí, você coloca como disable, pronto. Salva, e agora você vai trabalhar da maneira antiga, né? Daqui a pouco ele está processando ainda, daqui a pouco ele vai tirar aí a advertência. Ó, já tirou, né? Então, como nós vamos trazer esse model para a tela, é comum a gente colocar display names nele, né? Então a gente vai colocar aqui um display, uma anotação display name, né? Por exemplo, e coloca aqui ID, né? Por exemplo, é o que vai aparecer na tela, na página, né? Então aqui nós vamos colocar também um display name, como por exemplo nome do produto. Nome do produto. Aqui no estoque, a gente coloca estoque e preço, então vamos lá. Aqui a gente coloca um display name, como por exemplo estoque mesmo. E aqui a gente coloca um display name, opa, meu que bugou, né? Foi lá para frente. Coloca um display name aqui como preço.
tem muito o que... Pronto, então aqui nós temos nosso módulo. Eu vou até separar aqui um pouco, que está meio emendado nessas, para ficar mais fácil de entender. Então nós vamos criar nosso repositório agora, né? A gente vai criar aqui uma pasta, botão direito, New Folder, vamos chamar aqui de Repository, Product Repository. Então eu vou tentar criar aqui, às vezes não funciona, vamos ver se vai funcionar agora. New C# Interface, né? Então a gente vai colocar iProduct Repository. Ele criou direitinho. Nós vamos criar aqui, isso aqui nós estamos criando uma interface, né? Para que a gente depois faça a implementação dela. Então nós temos aqui um int, vamos criar um método bem básico mesmo para adicionar um produto. O que ele vai receber? Vai receber um product, né? Opa! Vai receber aqui um product. Vamos ver se ele vai dar uma... Pronto, ele está pegando de entities, né? Ou de módulos, que você pode ter criado em módulos aí. A gente vai ter um método para listar os produtos. Então vamos criar aqui um list, uma lista genérica aqui. Um list de product. Por exemplo, get products. Nós teremos também um método para pegar um produto só, por exemplo, ele vai retornar um product e a gente pode dizer que o nome dele é getProduct. Ele já até preencheu. Que vai receber o quê? Ele vai pegar pelo ID, então ele vai receber o ID do produto. Nós vamos criar dois métodos mais, que é um para editar e outro para deletar. Então nós vamos criar aqui um int edit, que vai receber, por exemplo, um produto, pode ser. E vamos criar também um int. Eu estou colocando isso como int aqui, você pode estar se perguntando, é porque o Dapper, por padrão, os métodos de extensão dele, a maioria deles retornam um int que representa os registros afetados. Você vai já entender. Vamos criar aqui um delete também, que vai, só para modificar aqui, vai pegar, ao invés de pegar o produto, pode ser o produto também, você pode colocar, mas ele, no caso aqui ele vai pegar o ID do produto, né? Pronto, uma vez que nós criamos a nossa interface, nós vamos criar a implementação dela. Poderia já ter iniciado pela implementação, só para fins didáticos, para você aprender como é que cria uma interface, faz a implementação. Então nós vamos ter nosso Product Repository, né? Que vai implementar a iProduct Repository. Uma vez que eu estou implementando uma interface, então o próprio C# vai pedir que eu implemente os seus métodos. Então, ó, implemente interface. Deu certo? Demorou um pouquinho. Eu já tinha feito mais ou menos essa implementação aqui. Então você vê que tem os métodos add, delete, mas estão todos não implementados, né? Eu vou copiar aqui uma implementação já feita, eu vou colar aqui e vou explicar. Então, eu já colei aqui e vou explicar aqui como aqui ocorre a implementação de todos, do add, do delete, do edit, do get e do getProducts, né? Aqui, por exemplo, no add, ele recebe o product através de nós vamos criar um método getConnection, que eu vou criar agora aqui. Vamos criar esse getConnection. É um método que pode ser private e ele retorna um string. E aqui a gente vai criar, a gente vai utilizar a palavra-chave using.
Vamos chamar um SQLite Connection. Que a gente vai já instalar o SQLite, porque ele não vai funcionar realmente aqui, porque não está instalado. SQLite Connection. Vamos abrir essa conexão. E vamos fazer a criação do banco. Vamos chamar o compute execute. Esse execute não vai aparecer aqui exatamente por causa do DAP. Foi proposital para você entender que o DAP cria esse execute aqui. E nós vamos criar aqui o banco, né? Então vamos... Como eu coloquei esse caractere arroba aí, eu posso quebrar a linha, o que fica mais legível a criação do banco. O banco original tinha uns campos em português, nós vamos só dar uma corrigida aqui. Pronto, aqui nós temos o banco, mas ele está dando esses erros aí porque nós temos que instalar, primeiramente, para a gente criar uma nova conexão do tipo SQLite, deixa eu fechar isso aqui, a gente vai ter que ir aqui no console, eu vou limpar aqui e vou dar um .NET add package system.data.sqlite, como você está vendo aí embaixo. Então nós vamos instalar o SQLite. O SQLite já foi instalado, eu acho que deve ter algum erro aqui, que ele não está conseguindo detectar. Ele está pedindo para eu fazer o using do system.data.sqlite, pronto. A partir de então eu já posso... Na realidade eu errei aqui, esse aqui seria um create database, né? Esse aqui não é o get connection realmente, né? Errei aqui, então aqui nós vamos chamar esse método de create database. Isso porque nós vamos precisar criar o banco, né? Então, na verdade, ele não vai retornar string, ele vai retornar void. E o execute, foi bom eu ter colocado aqui na frente, escrito na frente, para você perceber, aí sim, o que o Dapper faz, né? Ele cria métodos de extensão para o SQLite Connection, mas não é para o SQLite Connection, porque todas essas conexões, o SQL Server Connection, que eu não estou lembrando aqui, MySQL Connection, né? Todas essas connections, elas herdam do IDB Connection. Deixa eu ver se tem como a gente chegar até lá aqui. Deixa eu ver aqui, Go to Definition. Não sei se vai demorar aí. Como você vê, na verdade, ele herda indiretamente do DB Connection e esse sim herda, vamos tentar ir até lá, do IDB Connection. Não é? Então, o que o Dapper faz, na maioria dos casos, é criar métodos de extensão em cima do IDB Connection. Então eles passam a ter, por exemplo, o execute. Só que a gente precisa instalar o Dapper, né? Então vamos limpar aqui, aí vamos de novo, .NET add package Dapper. O nome é só Dapper mesmo, como você vê aí embaixo. Estou instalando nas últimas versões. Né? Quando você não informa a versão, porque eu poderia colocar um arroba e a versão, né? Não, na verdade aqui no .NET Core estou confundindo aqui com o NPM, né? Mas você coloca version e a versão. Porém aqui eu não quero informar a versão. Se eu não informar, significa que eu estou pegando a última versão, né? Eu estou confiando na última versão. Então nós vamos... Agora vai aparecer aqui, acho que ele vai pedir um using aqui, using Dapper, como você pode ver. Então agora eu já estou utilizando aqui o Dapper, né? E você note que ele reconheceu já o execute, ou seja, passa ao connection ter esse método, né? Além dos outros que você vai conhecer aqui. Então aqui, antes de ele adicionar o produto, ele quer... Agora sim nós vamos para o get connection. Então nós vamos criar aqui em cima um private, agora sim string, get connection. E o get connection, ele vai... nós vamos ter que nós vamos configurar a string de conexão nos app settings. Os app settings são esses dois arquivos aqui. Esse app settings aqui, ele funciona quando você está em produção, em production. E esse aqui, ele funciona em desenvolvimento. Eu costumo preencher os dois, mas eu costumo preencher os dois porque de repente você tem um banco de dados que é um banco de teste e tem um banco de dados diferente que é o de produção. Então a gente vai criar aqui uma chave nova chamada connection string, ele já ajuda aí, ó, como você está vendo.
E aqui a gente vai dar um nome para essa conexão. Como nós só temos produto, então vamos dar um nome para ela de Product Connection, né? E a connection string do SQLite é apenas isso aqui, data source, igual ao nome que você vai dar para o banco. Por exemplo, a gente vai dar um nome aqui, por exemplo, de data.db, é o nome do nosso banco. Eu costumo, como falei, repetir aqui no AppSets de development também, porque de repente você muda o banco, existe um banco diferente de produção, né? Nós vamos só copiar aqui isso aqui que nós vamos precisar. Então, uma vez salvo aqui os app settings, vamos fechar, podemos fechar aqui, tem muita coisa aberta, né? Então nós vamos fazer a injeção, nós vamos precisar fazer a injeção de dependência aqui. Nós vamos colocar, declarar aqui em cima um iConfiguration, que nós vamos chamar ele de configuration. E com a ajuda aqui do Visual Studio Code, né, a gente vai fazer a injeção dele no construtor. Então a gente vai aqui, ó, generate constructor já recebendo essa injeção. Então, ó, aqui ele vai gerar, pronto, ele gerou, ó, já recebendo aqui o iConfiguration, tá aqui, já setou a variável, que é a variável que eu posso colocar aqui como, inclusive, private read only, quer dizer que eu não vou precisar modificar essa variável, né? Essa variável é imutável, então a gente pode deixar logo como private read only. E como eu criei, já que eu estou no início aqui, isso aqui é o construtor da classe, sempre quando essa classe for criada, esse método vai ser chamado, esse aqui, então eu já vou aproveitar e criar o banco, né? Então eu vou verificar se o banco existe, eu vou mesmo aqui em file, eu vou fazer uma verificação utilizando o próprio file do .NET, né? File, se not file.exists, o nome que a gente deu lá para o banco, né? Que é data.db. Se esse arquivo não existir, então ele vai criar, ele vai chamar o create database, que é o método que nós tínhamos criado aí embaixo, né? Pronto, então aqui já no início ele já setou o configuration e já fez a injeção do configuration e já está chamando o create database. Então aqui no nosso get connection, podemos voltar para ele agora, nós vamos pegar a string de conexão, por exemplo, var connection string, connection str, por exemplo, é igual ao configuration.getSection. A section é a connection strings. Só que dentro dela tem aquilo que a gente copiou, que se eu não me engano ainda estou com ele aqui Aí você vai dar um outro getSection. A gente está pegando a seção filha dessa daí. E eu colei aqui a configuração que a gente fez lá no App Settings, né? Para pegar a string de conexão. Isso aqui você tem que dar um value, né? Pronto. Ele vai retornar a string de conexão. Então ele vai dar um return connection str. Com isso, vou salvar. Eu acho que a gente já pode prosseguir aqui. Então o ADD, o que ele faz? Agora você vai conhecer um pouco do Dapper, né? Primeiro ele pega a string de conexão, que a gente já viu como é que fez lá. Eu tenho esse count aqui porque eu já tinha dito que o Dapper, a maioria dos métodos dele retornam o número de registros afetados. Então a gente vai utilizar esse count para isso aí. Então nós podemos, criando aqui a conexão varcon igual a new SQLite connection, né? Passando a conexão string aqui, para ele saber onde é que está o banco, né? Então a gente vai abrir a conexão, olha só, no Dapper você trabalha com string mesmo SQL, né? Ele consegue fazer a mágica ali de, pela nomenclatura dos campos da classe, ele consegue, por exemplo, no execute, aqui primeiro a gente está fazendo um string que é um insert, né, em produtos, preenchendo os campos name, stock, price, com os values, name, essas variáveis aqui, que note que essas variáveis aqui, o nome delas tem que bater com os nomes das propriedades de product, né? Onde é que está esse product? Eu estou recebendo ele aqui, né? No ADD. Então eu vou chamar só o execute aqui, que foi um método novo que o SQLite Connection ganhou, passando a string, né? O insert aqui, e passando a classe que eu estou recebendo, que ele já faz, ele já consegue identificar e consegue preencher o SQL, né? Vamos tirar isso aqui.
Pronto, então no Find ele dá um close na connection e retorna o count, que são os registros afetados. Por exemplo, aqui é para ter um registro afetado, né? Houve um insert aí. O delete é praticamente a mesma coisa, pega a conexão, tem um count também, faz aqui instancia o SQLite connection, passando a conexão string, dá um open. O que muda mais aqui, a gente poderia até criar um método que recebia só, para simplificar aqui, mas como é didático a gente vai deixar assim mesmo. Só o que muda praticamente é o que? O SQL, né, que é um delete from products. O array ID é o ID que é passado aqui, né? Por isso que no delete a gente poderia ter recebido também um product e aqui colocado product.id. Por boa prática, eu gosto de trabalhar com interpolação de string, né? Eu coloco aqui o caractere de interpolação e aqui eu chamo o ID aqui. Eu acho que fica bem mais elegante, bem mais legível, né? Assim como eu poderia, aqui não há necessidade de fazer, né? Então no edit, o edit é praticamente a mesma coisa do insert. Então pega a conexão, aqui tem um count, instancia o SQLite passando a conexão, aqui nós temos ele abre, só que aqui o que muda é isso aqui, nós temos um update, né? Um update, product set name aqui, igual a name, estoque igual a estoque, price igual a price, o array ID igual ao product que ele recebeu aqui, ponto .id, né? Então vamos também se utilizar aqui da interpolação, né? Podemos, deixa eu dar um Ctrl B para eu fechar aqui pronto, para ficar maior, né? Podemos fazer a interpolação aqui do array. Vamos chamar o array para cá para o final e vamos interpolar aqui com isso aqui, que fica melhor, né? Pronto. Aí é a mesma coisa, você vai passar esse SQL aqui, que é essa query, e vai passar a classe, que ele sabe interpretar e sabe substituir o texto do SQL. O get, mesma coisa, pega a string de conexão. Como eu disse, você poderia criar um método só que já iria apenas substituir, por exemplo, os parâmetros, né, que já daria certo. Vamos sendo didático aqui e vamos deixar os métodos mais completos mesmo. Ele instancia o SQLite novamente, dá um open e faz a query aqui. Ele faz um select from products, o array ID igual ao ID que foi passado aqui, né? Então, a gente pode fazer a interpolação aqui também. E ele muda um pouco aqui, ele dá a connection também ganha isso aqui, esse query, que é tipada do tipo product, e você passa a string, o select aqui, né? Aí no caso eu só quero o primeiro, então eu estou chamando first ou the full. Ou ele retorna se ele encontrar ele retorna o primeiro, ou então ele retorna nulo, né? E ele consegue, dá para fazer a mágica de converter os dados recebidos na classe produto, né? Ele vai retornar um product aí. Então, descendo mais aqui, nós temos o getProducts, né? Mesma coisa que ele faz, só que aqui ele instancia uma lista de produtos, né? Poderíamos fazer como var aqui também. Não há necessidade, né? E sem falar que no C# novo você pode fazer isso aqui, né? Você pode fazer um new, assim, que é bem mais... Você escreve bem menos, né? Nós já vamos até deixar dessa maneira mesmo aí. Então aqui eu estou instanciando uma lista de produtos, uma lista genérica do tipo tipada com product, e já estou utilizando a nova sintaxe do C# 10, né? Eu estou utilizando new. Aqui era para você antigamente era para você repetir, por exemplo, new list product, né? Agora não, só precisa do new. Isso não vai funcionar, claro, se você colocar um var aqui, né? Porque ele não vai saber o que é product, claro, né? Então aqui já funciona desse jeito. Então eu estou dando select em todos os produtos, né? E estou aqui preenchendo a lista. Realmente eu não precisaria instanciar essa lista aqui, porque eu já estou setando ela aqui, né? Então, mas deixa assim mesmo. E eu estou retornando de novo, chamando query, uma query tipada, estou colocando que o tipo dela é product, e estou passando essa string aqui to list, né? Vem uma list. Então o Dapper sabe interpretar e sabe preencher, sabe criar essa lista de produtos aqui. Ele está dizendo que está faltando o getProduct. Aqui que ele está só como get, né? Eu acho que isso aqui seria o getProduct, né? E aqui já está tudo
sem erro nenhum. Apenas para que a gente siga também as novas tendências aí do C Sharp, esse using aqui ele pode ser mais reduzido. Eu acho que eu só vou reduzir para a gente não perder tempo. Né? Ele não precisa mais, você não precisa mais de determinar o escopo, né, do using aqui. Você pode chamar um using var sem esses parâmetros e só assim que o próprio C Sharp ele já sabe, já tem a inteligência de saber até que ponto eu ainda vou precisar desse connection aqui. Né? Quando eu não precisar mais, ele vai dar um dispose. Explicando esse using aqui, vamos explicar logo desse da maneira antiga aqui, que ainda está da maneira antiga. Você utiliza using para tipos de dados que são disposable. São tipos de dados que você tem que chamar o dispose para que ele faça uma limpeza lá nos recursos que ele alocou. Né? Então, quando você chama um objeto, instancia um objeto disposable utilizando o using e que você delimita aqui o escopo da utilização, quando ele chegar aqui no final, ele já chama o dispose automaticamente. Você poderia, por exemplo, chamar o dispose. Daquele com ali eu poderia fazer com.dispose aqui. Né? Mas eu não quero chamar isso declarativamente desse jeito aí. Eu quero que o próprio C Sharp faça isso para mim. Eu estou delimitando que até aqui dentro, entre essa chave e essa, eu quero que ele fique na memória e quando terminar isso aqui, ele faça o dispose automaticamente. Já que a gente mexeu nesse, então vamos também fazer com que ele fique, agora com você entendendo melhor, né? Fazendo com que ele fique da maneira, com a sintaxe nova, né? Então dessa maneira eu não estou delimitando, mas só que o próprio C Sharp ele é inteligente ao ponto dele saber que eu estou utilizando using, né? Por eu utilizar using, eu quero que ele próprio dê o dispose nesse objeto para mim. E ele já sabe aqui que o escopo ele já sabe até que ponto eu vou estar utilizando esse connection aí. Então, para que a gente utilize aqui tanto possa fazer injeção de dependência do nosso iProduct repository e também para que a gente possa fazer a utilização da injeção de dependência aqui do iConfiguration, a gente precisa ir no Startup. No novo template do .NET Core não existe mais Startup, né? Então você faz tudo aqui vamos dar aqui um Ctrl B para a gente procurar. É no Project mesmo, por exemplo, aqui. No program.cs. Aqui é onde você vai, por exemplo, colocar a utilização dos serviços. Né? Eu acho que eu devo colocar aqui em cima. Então, por exemplo, você vai aqui em builder.services. Vamos logo colocar o configuration. Então a gente vai add singleton. Deixa eu ver se ele vai dar aqui uma... Pronto. E também nós temos que ele tá... Depois eu vou ver que está ocorrendo. Nós temos também que incluir nosso repositório. Services. Vamos colocar como um scoped, né? Add scoped. Posso fazer uma aula explicando o que é o add singleton, o add scoped, mas não é o foco dessa aqui, porque é bem extensa a explicação sobre esses métodos. A gente coloca aqui iProduct, que é a interface, né? Repository e Product Repository, que é a classe que implementa, né? E aqui, uma vez feito isso, nós já podemos fazer, por exemplo, injeção de dependência do Product Repository. Ele está reclamando aqui do Configuration, deixa eu ver aqui o que está vendo. Talvez não precise mais ser dessa maneira, nas versões antigas era. No entanto, a gente vai comentar e se ele reclamar, a gente procura uma solução. Então vamos... Acho que nós já podemos dar aqui um .NET Run, né? Você pode dar aqui um .NET Run ou pode dar também um .NET Watch. Antes você dava um .NET Watch Run, agora tem um .NET Watch também. A diferença é que você utilizando o Watch, ele fica com hot reload, né? Quando você modifica alguma coisa no código, a página vai atualizar sozinha lá. Então, mas a gente vai dar um .NET Run normal aqui. Não estamos precisando de hot reload. Ele já está servindo aqui na porta 7096, então vamos lá. Então ele já está servindo aqui na porta 7096, já está mostrando a página.
E na próxima dica nós vamos criar aí as páginas de listagem, de inclusão e de edição de produto, né? Se utilizando do Dapper. E agora nós vamos trabalhar com os templates Razor. E eu agradeço aí pela atenção, gostaria que você curtisse o vídeo, seguisse o canal e até a próxima.